doutora Viviane Vendramini, ginecologista obstetra há 15 anos. Hoje vamos falar alguns cuidados gestacionais e pós-parto. Primeiramente, você descobriu a gestação como? Foi no exame de urina? Posso confiar nesse exame? Exame de urina positivo é 100% de certeza da gestação. Se houver dúvida ou se você tiver negativa, orientamos a fazer exame de sangue. E em caso de sangramento, esse exame de sangue deve ser seriado a cada 2 dias para ver a evolução da gestação. Número 2, para quem contar a notícia? Primeiramente, conte para o seu parceiro e pessoas mais próximas. E orientamos sempre contar para amigos ou familiares mais distantes a partir do 3º mês da gestação. Outro ponto muito importante, quando que eu vou ver o bebezinho no ultrassom? O ultrassom deve ser realizado, sempre orientando, a partir de 5 semanas. O saco gestacional, ele começa a aparecer mais ou menos com 4 semanas e meia, 5 semanas. O bebezinho, a partir da 5ª semana, e o coração, a partir da 6ª semana. E como calcular essa semana? Sempre a partir da última menstruação. Menstruou, o primeiro dia da menstruação, vai contar as semanas. Então, quando você descobre a gestação, já tá, se for um dia de atraso, já tá com 4 semanas e 1 dia, e isso se você tiver ciclos regulares. Senão, o ultrassom é muito importante para determinar a idade gestacional. E outro ponto no exame de sangue, quando que dá para ver o saco gestacional? Quando ele tiver mais ou menos um beta-HCG com 2.000 unidades por ml. Outro ponto importante também no início da gestação, assim que descobrir, já marca a consulta com seu médico ginecologista, se ele for obstetra, senão como procurar esse médico? Sempre procure indicações. Se você tiver convênio, pode ser pelo médico do convênio, mas que você deve sentir sempre confiança nesse médico. Ele tem que respeitar suas decisões, seja com relação ao parto, onde quer ter. Sempre tem que estar disponível para você, para tirar qualquer dúvida, seja pelo WhatsApp, ou através de uma ligação, ou com fácil acesso para agendamento de consulta. As consultas de pré-natal, como que devem acontecer? Descobriu a gestação, já marca a sua primeira consulta. Depois vai ser mensalmente, até mais ou menos 28 semanas, que é o 7º mês. Depois, do 28 semanas a 36 semanas, a cada 15 dias. E a partir das 36 semanas, vai ser semanalmente para avaliação do bebê. Os exames durante o pré-natal que devem ser realizados. Os exames de sangue, normalmente é do 1º, 2º, 3º trimestre, para ver se não tem anemia, para ver como que tá o ferro, para ver se tem problema de tireoide, a parte de glicemia. Na segundo trimestre, mais ou menos, a partir de 20 semanas, a gente faz um teste, 24 semanas, mais exato. O teste de tolerância do açúcar para saber da triagem de diabetes na gestação. A gente sabe que aumenta o risco na gestação, principalmente se as mães tiverem mau hábitos, de ter diabetes gestacional, que depois que o bebê nasce, a tendência é voltar aos níveis normais. Ultrassom, quais são os mais importantes? É principalmente o morfológico, que existe 2 morfológicos, é do 1º trimestre e do 2º trimestre. Do 1º trimestre, ele é feito mais ou menos com as 11 semanas e 6 dias, as 13 semanas e 6 dias, e ele avalia o quê? Faz uma triagem de malformações fetais. Existem alguns parâmetros que dá pra gente a tranquilidade que a formação do bebê está normal. Segundo trimestre, ele é um pouquinho mais detalhado, que é feito a partir de 19 semanas e 6 dias, é mais ou menos 23 semanas e 6 dias. Tendo esses 2 morfológicos normais, podemos ficar tranquilos 100%? Não, mas quanto às principais malformações e síndromes, sim, podemos ficar tranquilos. E quando dá alterado esses exames, a gente sempre orienta a acompanhamento com o médico de medicina fetal. E aí ele vai orientar com relação aos exames realizados. Existe um exame bem específico que chama NIP. É um exame que a gente colhe no sangue materno e vai avaliar as alterações fetais. E ele dá principalmente a triagem genética dos bebês que têm alteração. E com relação às vacinas, quais devem ser realizadas? Primeiramente, a gente deve atualizar o calendário vacinal de uma maneira geral, leva o calendário para o seu médico. O que deve ser feito principalmente é do tétano, que é mais ou menos a partir de 24 semanas, é só você apresentar a carteirinha e fazer a dose de reforço, isso para que as mamães que já foram vacinadas para os seus 15 anos, tiver 3 doses, senão vai iniciar as 3 doses, primeira dose, né, que seria 1 mês e depois 6 meses, senão é só uma dose de reforço nesse período. Se a mãe for RH negativo, tipo sanguíneo, e o marido RH positivo,
Você tem que tomar uma vacina mais ou menos com 28 semanas para uma futura gestação, para não dar problema, que a gente fala que são fatores autoimunes contra o bebê. Para essa gestação, se for a primeira gestação, não tiver nenhum aborto anterior, não vai ter nenhum problema. E essa vacina vai ser repetida depois do parto, se o bebê for positivo também, RH positivo. Se ele for negativo, não vai ser repetido após o parto. Vamos pontuar alguns sintomas, ver se são normais durante a gestação? Primeiro, cansaço. É normal? Sim. O cansaço, a culpa disso tudo é da alteração hormonal, principalmente da progesterona. Deixa a mulher um pouquinho mais lentificada, ela sente um pouquinho mais de fadiga, inchaço, o intestino ele fica um pouquinho mais preguiçoso. Enjoos são normais aparecer principalmente nos 3 primeiros meses. E se não aparecer, quer dizer que é um mau sinal? De jeito nenhum, tem mulheres que não são tão sensíveis. O que fazer com isso? Comer alimentos mais cítricos, uma laranja, um limão, um abacaxi, temperaturas mais baixas, então até um sorvete ou mesmo água gelada, evitar café, evitar chocolate, algumas coisas que pode dar um pouquinho mais de refluxo, que a mulher fica um pouquinho mais lentificada, e náuseas. E sempre se alimentar, principalmente os enjoos são comuns, os matinais. Então a alimentação tem que ser feita regrada, a cada 3 horas, alimentos mais secos, sem muitos condimentos e sem muitos molhos. Cólica é normal? Sim, no início é um período de adaptação, o útero ele fica mais vascularizado, ele tende a ter, às vezes, até os sintomas iniciais parecem de uma menstruação. A tendência com a progesterona, que tem grande nível no sangue, ela tende a ficar menos constante. Mas todo mês a mulher pode referir um incômodo no pé da barriga ou pequenas cólicas, justamente que é a adaptação do útero ao crescimento do bebê. Outro ponto importante, sangramento. Sangramento vaginal é normal? O normal é não sangrar, mas existem algumas situações que não trazem tanta preocupação. Se o sangramento ele for bem discreto, mais amarronzado, em pequena quantidade, né, na calcinha, e tiver relação com algum momento de vida, por exemplo, na hora que você vai evacuar, você faz uma força a mais, pode acontecer? Pode, algum pequeno sangramento, porque o útero está mais vascularizado, assim como o colo do útero. Ou mesmo quando tiver relação sexual, às vezes o impacto, ou mesmo a contração devido à excitação, ou mesmo o orgasmo, pode trazer esse pequeno sangramento que está referindo ao colo do útero. No entanto, sempre que houver um sangramento, comunique seu médico e, se for necessário, ele vai fazer uma avaliação, tanto na parte ginecológica, ver se é o colo do útero, quanto a realização de ultrassom para saber se o bebê está tudo bem. E quanto ganhar de peso na gestação? A média que a gente fala é de 7 a 15 quilos, vai depender de quanto peso que iniciou essa gestação. A mulher estava sobrepeso, você está no peso ideal, então esse cálculo vai ser feito de acordo com o fator, né, inicial. Outra dúvida, exercício físico pode ser feito? Sempre a gente procura um exercício físico um pouquinho mais intenso após os 3 meses, que é o fator de risco maior antes dos 3 meses de aborto. Após os 3 meses, fez os ultrassons, fez a avaliação clínica, tá tudo bem, deve ser feito exercício físico justamente para não ter um alto ganho de peso e para manter a saúde da mulher. A alimentação, sempre equilibrada. A gente sempre indica um acompanhamento com a nutricionista para orientar com relação aos alimentos e intervalo entre as refeições. As vitaminas devem ser repostas, principalmente até 12 semanas, o mais importante, ácido fólico, para evitar malformações, principalmente do fechamento do tubo neural. E polivitamínicos devem ser sempre repostos de acordo com os exames de sangue também, principalmente após os 3 meses. Por isso, sempre tem que estar atrelado à alimentação e essa reposição da suplementação vitamínica. Com relação ao cuidado da mulher em si, pode pintar o cabelo? Pode, mas sempre procura produtos sem amônio, propileno glicol, sem formol, tá? Se for fazer algum tratamento mais específico. Sempre perguntar para o seu cabeleireiro e verificar a bula do produto sendo utilizado. Cuidados da pele, sempre evitar, que não pode ser usado ácido retinóico. Então sempre pergunte para o seu médico, na dúvida pergunte ou mande foto para saber se tá ideal ou não para esse período de gestação. Cuidado com a alimentação durante a gestação é muito importante. A saúde da mulher
né? A vida saudável é muito importante. Sabe por quê? Já ouviu falar de imprint metabólico? O que é isso? É uma programação metabólica do bebê atrelado ao estilo de vida da mãe. Ou seja, as mães que fazem uma alimentação inadequada, o bebê ele pode nascer com baixo peso. A mãe que já engravida obesa ou sobrepeso, ela pode interferir nesse metabolismo como? Pode haver modificações epigenéticas do DNA devido ao ambiente inflamatório do útero. E essa criança tem um risco maior a ser obesa na infância ou na idade adulta. E as mães que têm restrição alimentar, elas podem comprometer tanto o desenvolvimento cardiovascular como neurológico dessas crianças após o parto, ou na infância ou na idade adulta também. Chegou os 9 meses, tá chegando a hora de se preparar para o parto. Primeiramente, lembre da sua rede de apoio, sempre tem que ter pessoas para te ajudar, pensando durante a gestação e na pós-gestação também, com o bebê. Então, alguém mais próximo, é uma babá, é alguém para fazer os serviços de casa, sempre pensar nisso. Você tem que sempre priorizar esse momento que é único com o bebê. E como escolher o hospital? Procure primeiro no seu médico orientação. Ele vai te dar a orientação de acordo com ele é credenciado ou que ele acha que é melhor trabalhar. Depois veja pelo convênio, qual que aceita. Depois vai conhecer, mais ou menos no 7º mês, 8º mês, é um bom momento para conhecer o hospital. E depois, sempre é importante ter um pronto-socorro com médicos de plantão, porque caso o médico não chegue sem ter trabalho de parto, tem alguém lá para te receber. E com relação ao tipo de parto, você já pensou? Cesárea, parto normal, não importa com relação ao que vai ser efetivo, porque às vezes pode ter intercorrência, mas você tem que preparar seu organismo. Você quer um parto normal ou pretende que seja o momento do bebê, não necessariamente para ser um parto normal, o preparo é feito como? Primeiro os cuidados seus diários e outros exercícios, além de exercício físico, fazer uma fisioterapia pélvica. É muito importante avaliar o assoalho pélvico. Ela vai te ensinar a fazer alguns exercícios, soltar a musculatura, para expulsar o bebê, ou mesmo para preparar esse assoalho pélvico, porque independente do tipo de parto, quando você engravida, existe o peso do útero, tem essas modificações musculares, então a fisioterapia é importante para os 2 tipos de parto, para evitar no futuro, no pós-parto, uma perda urinária, não conseguir segurar esse esforço. Pense nisso, é muito importante ter esse preparo prévio. E para auxiliar você também a preparar, né, planejar o parto, existem os planos de parto. Existem equipes especializadas, quanto com enfermeira obstetra, quanto com doulas, que sempre dá uma orientação quanto a esse momento de planejar o parto. Depois sente com seu obstetra e pontue cada item. Vê se é viável, não é viável, sempre com bom senso e em comum acordo de ambos os lados.